O Google entrou ontem na mira da justiça por causa de algumas posições da empresa em relação ao PL das fake news. Eu fiz um vídeo sobre isso no fim de semana com a participação do Carlito Neto sobre esse tópico porque é um tema muito importante e que vai impactar a vida de todos os brasileiros, usuários da internet, num sentido positivo em grande medida, né? Porque é fundamental, como eu mencionei no vídeo passado, que haja regulamentações claras sobre como essas empresas devem proceder. Mas o que aconteceu foi que pesquisas apontaram que o Google tem privilegiado informações contrárias ao PL, as fake news, e também que publicou na sua página inicial no Brasil um link informando entre aspas, como esse PL pode piorar a vida dos usuários da internet. E aí já se mobilizaram o ministro da Justiça, Flávio Dino, em relação a isso. Randolfo Rodrigues também sinalizou que isso vai ser encaminhado para a Justiça porque eles estariam usando aí do poder financeiro da empresa para tentar barrar uma legislação brasileira. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque como a gente percebe aqui, se fala de um gigante das Big Tech, uma empresa multibilionária, tentando manipular a percepção dos usuários da internet em relação a esse projeto de lei. Eu quero abordar alguns tópicos com vocês aqui hoje que não foram mencionados no último vídeo, porque ali eu falei principalmente sobre a importância da regulamentação, né, e como as fake news dominaram o debate público e manipulam o debate. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, e quem quiser se torne membro do canal também, porque isso dá uma força tremenda para o trabalho aqui, ainda mais pensando em como as plataformas elas são altamente instáveis e um dia você é recomendado pela plataforma, não há nenhuma transparência, então um dia você é recomendado, o teu canal está bombando com visualizações, e no outro dia, dependendo do conteúdo que se produz, se for crítico inclusive às redes sociais, isso tem pouco alcance e você pode ser prejudicado. Então ajude aqui no canal. E só um comentário também, porque algumas pessoas estão perguntando para mim aqui sobre o debate meu, como a mãe falei. Alguns meses atrás ele me desafiou, a gente estabeleceu algumas regras para o debate e durante as últimas semanas nós debatemos por escrito e isso vai virar material publicado. Há uma oferta para publicar por editora impresso, ou seja, o livro vai sair. É claro que eu estou discutindo os detalhes, como eu me falei sobre isso, mas tem grandes possibilidades desse debate se tornar um livro que estará disponível também nas livrarias. Então, quem tiver interesse aí, aguarde um pouquinho que a gente está decidindo aqui os últimos aspectos e aí, quem sabe, em breve já estará disponível para compra digital em formato de e-book, mas também em formato impresso. E é interessante porque foi um debate bem produtivo na minha perspectiva e que talvez possa servir um momento de um referencial, de um debate respeitoso e que talvez tenha avançado, inclusive, em algumas questões sobre o tópico abordado, né? Então fiquem atentos, em breve terei novidades sobre isso. Vamos falar hoje aqui sobre o Google se intrometendo nessa questão do PL e como essas gigantes das redes sociais querem defender o deles, né? Porque a questão central aqui, gente, tem a ver com grana. No final dos contos aqui, né, a gente está falando dessa PL sobre um modo para tentar evitar a propagação de falsidades na internet, que são altamente daninhas para a sociedade. Eu mencionei aqui no último vídeo, inclusive, né, sobre eleições, o modo como isso é usado por agentes maliciosos para manipular a percepção das pessoas, e não é apenas mentira, não é apenas uma falsidade, é uma falsidade sistemática, coordenada e com muito dinheiro envolvido. E aí a gente tem que pensar no modelo de negócios das redes sociais, né? Porque assim, quem acompanhou ao longo dos últimos anos o desenvolvimento das redes e o desenvolvimento da internet também, percebe que o negócio tem uma proporção que é inconcebível. O fato é que hoje as redes sociais elas detêm uma grana e um poder que nenhuma empresa anterior já deteve. Basta pensar, por exemplo, num paralelo que seria as empresas petrolíferas, né? Empresas que no final do século XIX, começo do século XX, fizeram muito dinheiro, mas uma grana violenta mesmo, com extração e venda de petróleo. Essas empresas, de fato, tinham um poder tremendo, mas, diferentemente das redes sociais, elas não tinham o poder da comunicação. É claro que elas poderiam pagar para divulgar suas mensagens, para poder convencer as pessoas do uso de, combustíveis fósseis, mas elas detinham um tipo de tecnologia e praticavam um tipo de extração ou de produção de produtos. No caso das redes sociais, se a gente parar para pensar friamente, o que uma rede social produz? Qual é o produto que a rede social vende? E a pergunta pode parecer bastante simples, mas, nas contas, o produto somos nós mesmos. Então, assim, se você pensar qual é o modelo de negócio de redes sociais, né, Facebook, por exemplo, Twitter, Instagram, essas plataformas, elas não produzem nenhum conteúdo. Nenhum conteúdo. Todo conteúdo que está no YouTube, todo conteúdo que está no Facebook, no Twitter ou em outras redes sociais, todo conteúdo é produzido por nós.
Nós, usuários, somos produtores do conteúdo que as plataformas comercializam. Então nós somos o produto, nós geramos o produto e nós é que mantemos essas plataformas funcionando. Então assim, elas criam a interface, elas criam o espaço para a gente poder se comunicar, estabelecem alguns parâmetros, os algoritmos, para selecionar qual conteúdo vai ser visto por mais pessoas e com base em interesses, obviamente, com base em alguns cálculos feitos aí em relação ao nosso comportamento, mas quem alimenta essas redes sociais, quem gera esse conteúdo somos nós. Nós somos produtos de dois modos, tanto quanto produtores, ou seja, a gente produz o produto, a gente produz o que vai ser consumido, mas também com o nosso comportamento, com o nosso tempo, com nossas horas de engajamento. Então, sim, o tempo que você, usuário do YouTube ou do Facebook, passa aqui é o que tem valor para essas redes sociais. Então, sim, a lógica é, quanto mais tempo você passar no interior de uma rede social, melhor para aquela rede social, obviamente. Porque aí, além disso, né, além dessas interações, além daquilo que é produzido e consumido, está a essência, está o cerne daquilo que gera dinheiro para essas redes sociais, que são as propagandas. Então, assim, você acessa um vídeo aqui e quando começa o vídeo já aparece uma propaganda. Essa propaganda é o que me paga, é aquilo que, sabe, remunera o meu trabalho, mas também é aquilo que remunera o YouTube, que remunera o Google nesse caso, né? Porque o YouTube é uma plataforma do Google. Cada vez que você consome um produto digital na internet, um vídeo, uma postagem, uma busca no Google, junto com isso aparecem propagandas. E toda vez que você clica nessas propagandas, ou você vai lá no site de um vendedor qualquer e compra alguma coisa, isso é revertido, uma parcela pelo menos, para o Google e muitas vezes, no caso do YouTube, para o criador. Então, quanto mais tempo você passar na rede social, mais anúncios você vai consumir. E mais você vai gastar, em tese pelo menos, em produtos ou serviços nas redes sociais. No fundo, e na superfície também, pouco importa para as redes sociais o tipo de conteúdo que você consome. Se você quiser consumir o dia inteiro conteúdo neonazista, eles vão te fornecer isso, em algumas redes pelo menos, eles vão te fornecer isso sem o menor tipo de escrúpulos. Porque uma coisa que tem que pensar, gente, no capitalismo pelo menos, é que a ética sempre é posta de lado, né? O que importa é vender o produto. Só passa a se importar com ética, só passa a se importar com certos princípios quando há uma percepção coletiva de que aquilo ali é prejudicial. Durante décadas as pessoas fumavam e havia propagandas de cigarro na televisão para crianças assistirem também, até um ponto que houve uma mudança de percepção e passou a ser, sabe, condenável socialmente propaganda de cigarro na televisão. Então, assim, enquanto é permitido, eles farão o que bem entender, de modo indiscriminado e sem qualquer tipo de questão ética envolvida. Mas no momento agora, né, nos últimos anos, passou a ser importante questionar o papel que as fake news desempenham nas redes sociais. Então eu falei no último vídeo sobre isso, né? Foi sobre como isso tem, de fato, impactado não apenas em relações nossas entre, sabe, parentes, entre amigos, mas tem impactado nas democracias globais, de modo que isso pode prejudicar eleições, pode, sabe, afetar ou corroer regimes democráticos pelo planeta. Então, acabou se tornando crucial para que muitas nações passassem a pensar um modo de regulamentar as empresas para evitar esse tipo de uso abusivo, malicioso das redes sociais para desintegrar regimes, para afetar governos, para contaminar o debate político. Isso já foi feito. Muitos países já implementaram regras que vão fiscalizando e regulamentando as redes sociais. E é o esforço agora, nesse momento, para tentar regulamentar as redes sociais no Brasil. O esforço nesse PL das fake news vai nesse sentido. Como fazer para tentar conter um pouco o estrago que foi causado ao longo dos últimos anos. A gente tem que pensar também que, assim como uma sociedade complexa, né, vamos pensar no Brasil, por exemplo, hoje, né, as redes sociais possuem múltiplos níveis. Então, assim, o usuário comum talvez jamais tenha contato com conteúdos ilícitos na internet. Vamos supor alguém que assista vídeo de gatinho, fica assistindo de gatinho no TikTok ou no Twitter, talvez a pessoa jamais tenha acesso a algum conteúdo malicioso, mal intencionado, ou falso, ou que distorça o debate político. Do mesmo modo como muita gente no Brasil hoje, né, vamos supor que boa parte da população brasileira não tem a menor ideia de onde comprar cocaína, por exemplo, ou comprar uma arma com, sabe, numeração raspada. Se você tivesse que encontrar agora esse tipo de coisa ilícita, você teria dificuldade, porque você não sabe nem por onde começar. Eu não sei, pelo menos, onde começar. Mas assim como no mundo real, existem diferentes mundos que vão se conectando. Então existe um submundo no mundo real brasileiro no qual pessoas praticam, cometem crimes à torta e à direito e é o modo como eles vivem. Eles vivem cometendo crimes. E isso também acontece na internet. A diferença é que a internet, o modo como esses mundos se conectam e colidem é muito mais imediato do que no mundo real. Então, assim, quem pesquisa sobre comportamentos digitais e conteúdos digitais também sabe que é muito fácil, por exemplo, para encontrar pornografia infantil na internet. Então, assim, com pouquíssimos cliques a pessoa chega já a fotos de crianças nuas. Então, isso vale para outros aspectos também. E aí, muitas vezes, com o dinheiro, né? Porque o dinheiro não te dá apenas poder da grana, de aquisição de coisas, mas também te dá um poder político muitas vezes. Com o poder do dinheiro, muitas vezes conteúdos mal intencionados, maliciosos, vêm para a superfície com impulsionamento, ou seja,
Agentes maliciosos pagam para que conteúdos falsos ou distorcidos ou criminosos apareçam para outros usuários que jamais teriam acesso a esse tipo de conteúdo ou que jamais buscariam esse conteúdo. A gente sabe como isso se deu durante as últimas eleições. O meu canal, em grande parte, surgiu no debate político como reação a isso, porque o que a gente percebia aqui em 2017, 2018, é que muitos canais extremistas de direita eram recomendados para as pessoas, e muita gente estava consumindo esse conteúdo, porque o próprio YouTube recomendava esses canais com base nessa lógica da visualização e do tempo de uso. Então, assim, pegavam lá um conteúdo, vamos supor, sobre PT, ou sobre Lula, ou sobre Haddad, e aí isso ia levando o usuário a conteúdos cada vez mais extremos que criavam conspirações sobre como era a esquerda no planeta ou no Brasil, e isso abria muitas portas para radicalização. Então nós assistimos isso, e o confronto que eu fiz aqui e outros canais progressistas fizemos aqui no YouTube tinha a ver com isso, tinha a ver com identificar esse conteúdo e mostrar isso é falso por tais e tais pontos. Então o combate às fake news tem sido feito por muita gente desde há muitos anos. Só que, claro que são esforços individuais muitas vezes, são esforços, sabe, singularizados, pessoas, indivíduos que vão aqui, identificam uma falsidade e vão lá enfrentar. Só que é preciso haver um esforço coordenado, no caso, em nível de Estado mesmo, em nível legislativo, de modo a combater essa disseminação irrestrita de informações falsas. E aí uma pergunta que já me fizeram algumas vezes tem a ver com quem vai reconhecer ou quem vai determinar se uma notícia é falsa ou não, se aquilo ali é fake news ou não. Essa pergunta, ela é capciosa porque ela dá a entender, pelo menos, né, que não há parâmetros para a gente reconhecer o que é verdadeiro daquilo que não é. Que a gente não tem condições de distinguir o que é verdadeiro do falso. E essa é uma pergunta que me parece bastante apropriada para essa era também, porque geralmente como as redes sociais operam, elas jogam uma avalanche de conteúdos e você não tem mais parâmetros, você tem dificuldade para determinar aquilo que é real do que é falso, porque a informação é repetida exaustivamente por agentes maliciosos que pagam para impulsionar esse conteúdo, e aí isso vai manipulando a própria noção de realidade das pessoas. É claro que existem vários parâmetros para você identificar aquilo que é real daquilo que não é. Então, assim, basta olhar para a realidade. Se alguém vai lá e afirma coisa sobre, sei lá, um político qualquer, basta você ir lá consultar o mundo real e saber se aquilo ali é real ou não é. É claro que há alguns casos no qual isso não é tão simples, mas, via de regra, você tem que olhar para o mundo real para distinguir. Então, esse tipo de regulamentação agora visa estreitar um pouco essa porta por onde passam as falsidades, de modo que você tenha condições de poder combater isso e exigir das plataformas. Porque até o momento que acontece é que o usuário que é penalizado, né? Se você vai lá e produz um conteúdo falso, você pode ser processado por isso. Mas a plataforma que veicula esse conteúdo falso, ela sai impune, mesmo sendo o espaço que privilegia esse tipo de conteúdo. Então agora cabe a essas plataformas responderem a isso. E é claro que é por isso que elas estão tão reativas, porque elas sabem que o custo para elas vai ser alto para evitar a propagação desse tipo de conteúdo falso, esse tipo de distorções da realidade. Eles vão ter que remodelar a estrutura de negócios dele para poder responder a esse tipo de exigências que, como eu falei, não são apenas brasileiras. Várias nações do mundo estão tentando agora conter um pouco o estrago desse tipo de interação com a informação. E só ressalto aqui, jamais na história da humanidade empresas, corporações tiveram tanto poder como tem as redes sociais. Não é apenas o poder do dinheiro, o valor delas é de bilhões de dólares, mas também é o poder que elas exercem sobre a comunicação agora. O modo como essas plataformas são usadas por nós, por muitos de nós, como meio de acesso à realidade. Então, sim, eles têm o poder da grana e eles também têm o poder de determinar aquilo que a gente vai entender sobre o mundo. Então isso é muito perigoso e se não houver algum tipo de contenção desse estrago, a tendência é piorar bastante. O Google faz ameaça ali, né, na publicação, na página inicial deles, de que o PL Fake News pode piorar muito a vida do usuário, e não é verdade. O que pode piorar muito a vida do usuário é a falta de regulamentação, é a falta de controle sobre o que essas empresas fazem e o modo como elas operam. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, vocês estão acompanhando aí essa discussão, esse debate sobre o PL dos fake news. Como eu falei, o último vídeo meu no domingo foi sobre isso, com participação do Carlito Neto. Também recomendo que vocês vejam um vídeo recente, novo agora, publicado pelo Normose. É um vídeo no qual ele explica falsidades ditas sobre a PL dos fake news. Então é bem importante que vocês acompanhem esse debate, porque isso vai determinar os rumos, não apenas do Brasil, mas de muitos países pelo mundo nos próximos anos. Se não houver esse tipo de controle, o negócio pode piorar bastante mesmo. E aí, isso sim é verdade. Basta acompanhar a história da internet, das redes sociais, para compreender onde isso nos trouxe, né? Me diga o que vocês pensam sobre isso aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira meu lançamento com Carolina Arcari agora, que está na pré-venda, que é o meu primeiro livro infantil chamado Olga Descobre Democracia e que visa trabalhar conceitos básicos de política com crianças. O livro está bem bonito mesmo, a gente vai lançar esse livro no Brasil em maio. Logo eu passo também para vocês a data que a gente vai estar no Brasil para assinar os livros e conhecer vocês pessoalmente. Um forte abraço para vocês e se cuidem. Tchau! Fala, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês.
Dr. Cornel West, considerado o intelectual vivo mais importante do povo negro, professor emérito de Princeton nos Estados Unidos e simplesmente autor de dezenas de best-sellers, vários deles traduzidos em dezenas de idiomas também, vai dar uma aula incrível pra gente sobre a revolução possível. Uma aula com o maior pensador negro da atualidade. E para você do ICL que nos acompanha, é muito fácil participar. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente estar com a gente nesse momento inesquecível. 4 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite. Vamos com a gente!